Tenho amigos que não são judeus, que são muçulmanos e que são cristãos. Vamos falar sobre muçulmanos. E eu perguntei a eles, várias vezes eu disse, nós temos um bisavô, o nome dele era Abraão. Quando eles eram infiéis, ele na verdade orou por eles. A cidade perversa de Sodoma, Abraão orou por eles. Então, por que não aprendemos com Abraão que, mesmo quando temos paixões religiosas, por que sentimos a necessidade de ferir o outro, especialmente se você pensar que é seu primo? E claro, recebi a resposta. Bem, nós não somos os culpados. Os judeus são. Nós vivemos lá há muitos anos, muçulmanos, árabes, e então os judeus decidiram voltar. Ele usou a palavra voltar, na verdade. Ele disse, voltar. Ele diz, mas é assim que funciona neste mundo. Uma vez que você foi embora, foi embora. Então eu disse, então é isso, uma disputa por terras? Quem ficar por último leva. E os judeus nunca realmente foram embora. Sempre houve judeus lá, continuamos a rezar voltados para lá. E sempre vimos aquele lugar como nossa terra natal. Fomos banidos de lá. Agora, ele é uma pessoa decente. Eu não o acusaria nem sugeriria que ele faria algo violento, mas definitivamente existe uma filosofia. Então eu digo para mim mesmo às vezes, será que podemos sentar e realmente ter uma conversa? Ou isso vai ficar tão enredado em velhas histórias e ressentimentos? E você fez isso e eu fiz aquilo e nunca conseguiremos chegar ao fundamental? Então me chame de ingênuo de novo, mas eu sugeriria não apenas sentar à mesa de negociações. Vamos voltar às raízes teológicas. Será que realmente compartilhamos um destino porque tivemos um bisavô chamado Abraão? Ele representava algo? Mesmo que tenhamos interpretações ou abordagens diferentes, é impossível imaginar a convivência? E eu vou falar, mesmo sendo judeu, é claro que sou tendencioso, mas vamos, por um momento, eu vou me afastar. Vou até dizer que os judeus cometeram erros, árabes, muçulmanos cometeram erros. A alegação geral é que os judeus sempre lutaram, os israelenses sempre travaram uma guerra defensiva. Em 1948, os judeus não atacaram. Eles receberam alguns pedaços de terra, mas isso já era demais, e toda a guerra subsequente foi defensiva. Mas vamos argumentar que os judeus cometeram erros e se comportaram de maneiras que alguns, não todos, mas alguns. Mas, antes de tudo, o outro lado também cometeu erros, então vamos reconhecer que ninguém aqui é perfeito. Então, do que seria necessário? Ou vamos nos resignar ao que a maioria escreve hoje, lendo artigos, de que esta é uma batalha perpétua que nunca vai acabar? Haverá períodos de calmaria. Haverá anos em que pode haver tranquilidade, mas é um barril de pólvora, é uma câmara de combustão constante, e tudo o que você precisa é de uma faísca para explodir novamente. Não é como se tudo fosse pacífico. É um estado de guerra o tempo todo. A questão é que as pessoas não estão lutando essa guerra o tempo todo. Essa é a opinião predominante hoje. Há algo dentro de mim que não aceita isso. E não é só porque sou um otimista nato e um otimista sofredor, ou simplesmente porque sempre acredito que as coisas podem melhorar. Porque eu realmente acredito fundamentalmente no âmago e na essência das coisas, que se você conseguisse chegar lá, poderia haver mudança. Mas o problema é que poder, política, dinheiro, controle entram em cena. Então só hipoteticamente me permita por um momento. Deixe-me sugerir algo. Eu não acho que isso vai ser resolvido em Washington, em Moscou, no Oriente Médio, no Egito ou em qualquer outro lugar, numa mesa de negociações, porque essa não é uma batalha do tipo ocidental, por assim dizer, onde se negocia. Um lado cede um pouco, o outro também, vocês chegam a um acordo e seguem em frente. Como você vê o tempo todo em disputas corporativas e coisas do tipo. Isso entra em crenças espirituais e religiosas profundas. E uma vez que você coloca Deus na equação, é extremamente difícil desfazer, porque você não está lutando na sua própria mente. Você não está lutando por si mesmo. Você está lutando pelo que Deus quer. E as pessoas têm visões muito diferentes sobre isso. A verdadeira batalha, meus amigos, eu acredito, está nas escolas. Enquanto as escolas ensinarem um certo tipo de abordagem, vou começar pelo mundo árabe muçulmano.
Coisas são ensinadas nas escolas. Crianças crescem com certos axiomas e pressupostos. E isso imediatamente cria os maiores problemas de todos, porque as crianças são impressionáveis. Suas mentes ainda não estão formadas. E quando ouvem ódio e intolerância, no final das contas, é isso que acontecerá à medida que crescerem. Agora, alguns podem ter um pensamento mais progressista e podem ser mais liberais e não adotar certas abordagens extremistas, mas ainda assim serão simpáticos a elas. Agora, eu diria o mesmo sobre as escolas judaicas, exceto que eu frequentei escolas judaicas. Eu não fui ensinado que todo muçulmano ou árabe é uma má pessoa. Eu via a questão mais pelo lado prático, pragmático, de que os judeus estão tentando viver em paz e estão sendo atacados. O fato de os judeus terem ido para lá após a Segunda Guerra Mundial ou antes era um direito pleno deles fazerem isso. Isso está ligado à raiva pela queda do Império Otomano, à humilhação? Então, antes de mais nada, por que os judeus são responsáveis por isso? Os judeus eram, se for para dizer algo, foram mais subjugados pela nação, por assim dizer, ao longo dos séculos, do que qualquer outro povo. Isso está ligado à crença religiosa de que o Islã deveria dominar o mundo e o fato de Israel estar sob controle dos judeus é sacrílego e desafiador a isso. Talvez na cabeça deles. Mas sabe de uma coisa? É aí que você se senta e pergunta o que Deus realmente quer. Eu entendo que haverá duas opiniões diferentes, mas tudo se resume a como você ensina sobre Deus. Vou falar apenas a partir do meu entendimento. Deus criou todos os seres humanos nesta terra. Ele não disse em nenhum lugar que uma nação deveria aniquilar outra. Eu sei que você pode perguntar. E quanto a Amaleque? E quanto às nações que viviam em Israel? Então Amaleque é uma exceção, mas é como uma nação que nasceu como os nazistas. Isso é, uma exceção. Isso não é a regra. Quanto às nações em Israel, não é o caso aqui. Não é o ponto da discussão. Mas a questão era que eles tinham ocupado terras judaicas. Abraão, Isaac e Jacó viveram lá. Jacó foi para o Egito e, basicamente, a terra foi roubada de acordo com a narrativa bíblica. Mas aqui não é o lugar para entrar nesse assunto. A questão é que ninguém discute sobre a terra prometida e a terra santa que está descrita na Bíblia. Se alguém não segue a Bíblia e Deus, então temos uma discussão completamente diferente, mas eu estou adotando uma abordagem teológica. Então a pergunta é, pode haver convivência lado a lado? A resposta é, se Deus criou a diversidade, por que não podemos aceitar a diversidade de forma harmoniosa e pacífica, unindo as pessoas? Mas isso precisa estar fundamentado nos axiomas do nosso sistema educacional, no que é ensinado em casa e na escola. Se você não mudar isso, todo o resto será inútil. Sim, você pode apagar os incêndios, pode colocar um curativo, um analgésico, mas essas são soluções sintomáticas e de curto prazo. Elas não vão durar. Não tenho dúvida de que, se realmente entrássemos nas entranhas mais profundas do sistema educacional, ali seria o local da mudança. Agora, é claro, a discussão é, quem controla o sistema educacional? São as famílias reais, seja na Arábia Saudita ou nos outros países árabes, o poder. Não é controlado de forma livre, em que você diga, ok, vamos começar a ensinar a eles uma outra abordagem, até mesmo em relação ao Islã. Eu entendo isso. É por isso que sugeri que isso é teórico, mas é possível de ser feito. Então, será que isso exigirá a derrubada de todos esses regimes que querem controle e não querem mudança? Ou querem uma mudança que funcione para eles? Talvez. Isso vai acontecer a tempo? Talvez também. O que podemos fazer a respeito? Nós não devemos e não podemos aceitar o mito ou a narrativa de que isso é impossível. Não é impossível. Parece impossível porque veja o que está acontecendo aqui. Seja qual for a provocação, de repente mísseis estão sendo lançados de Gaza atingindo áreas civis, Israel responde. Não estamos entrando agora na questão de quem está certo e quem está errado. Está claro que sabemos quem provocou isso. A resposta de Israel, como alguns dizem, é um exagero, uma reação excessiva. Não é uma reação exagerada. Civis inocentes estão sendo atacados.
Mas quando você tem um clima assim, um clima hostil e tenso, você vai querer falar comigo sobre educação? Reeducar as crianças? É por isso que estou falando a longo prazo. No curto prazo é bastante claro. A história é testemunha de que, quando você tem esse tipo de hostilidade, a única maneira de lidar com isso é com força. Porque você está lidando com algo que não é racional. Vem de um lugar que não aceita. Se você não aceita a própria existência de Israel e dos judeus vivendo lá, então o que se espera que você faça? Isso é chamado de declaração de guerra. Ninguém quer ir para a guerra. Na Segunda Guerra Mundial, ninguém queria ir para a guerra. Não estamos falando de belicistas ou de pessoas violentas ou agressivas. A guerra é sempre a última opção. Você vai para a guerra quando alguém declara guerra contra você. Hitler declarou guerra ao mundo ocidental, aos aliados, à sua maneira. Quando alguém declara guerra contra você e diz: eu quero sua casa, quero sua cidade, quero seu país, quero sua terra, quero seus recursos, então você faz o melhor que pode e aí precisa ser sábio, parar de apaziguar, parar de tentar negociar e perceber que você está em uma guerra, a última coisa que você queria. Todo mundo fala sobre o erro de Neville Chamberlain, quando ele voltou caminhando pela pista com um papel dizendo que tínhamos paz em nosso tempo, enquanto Hitler já estava avançando para a Sudetenland, para a Tchecoslováquia e, além disso, para a Polônia. Sim, isso foi um erro. Talvez suas intenções fossem ingênuas. Ele achou que talvez pudéssemos negociar algo. Não estou defendendo ele, mas essa é a tendência dos seres humanos, tentar resolver as coisas de forma pacífica. O nosso próprio avô, Jacó, quando teve que enfrentar, quando percebeu que seu irmão Esaú estava indo para a guerra contra ele, então ele se preparou de 3 maneiras. Ele rezou, preparou um presente para apaziguá-lo e também se preparou para a guerra. Agora, graças a Deus, ele só precisou das 2 primeiras, a oração e o apaziguamento, o suborno. Ele o pagou, basicamente o comprou. Mas a guerra é sempre a última opção, embora precise ser uma opção. Então, não posso falar por todas as pessoas deste mundo, mas posso dizer que a maioria dos judeus e a maioria dos israelenses que conheço, eu diria quase todos, talvez haja raras exceções. Só estou dizendo isso porque não quero afirmar que toda pessoa no mundo quer a paz. A natureza do nosso ser é desejar a paz. Queremos ter paz para poder criar nossas famílias em um ambiente calmo e pacífico, para poder viver de acordo com nossos valores, com aquilo em que acreditamos. Eu preciso acreditar que o mesmo é verdade para o mundo árabe muçulmano. Mesmo que Golda Meir tenha dito famosamente: quando eles amarem seus filhos mais do que nos odeiam, teremos paz. Então é verdade que às vezes o comportamento obscurece o seu julgamento e você está disposto até mesmo a prejudicar o seu próprio povo. Quero dizer, há evidências de que o Hamas e outras atividades terroristas ocorrem embaixo ou dentro de hospitais onde crianças vivem, escolas. Ou seja, isso significa que você está disposto a colocar em risco o seu próprio povo por causa das suas crenças. Eu não me importo qual seja a justificativa, mas isso significa que você não está pensando no princípio fundamental que a primeira coisa é criar sua família de uma forma bonita. Agora, eu posso entender que se você é um radical, você diz: é isso que Deus quer. Então, quando Deus quer algo, você está disposto a sacrificar seus próprios filhos. E alguns talvez até achem isso, entre aspas, admirável. Isso é algo muito difícil de combater. É por isso que eu invoco o argumento religioso, porque você não vai vencer uma discussão dessas com sugestões práticas ou mediação e negociações ao estilo ocidental. Não, se alguém está disposto a arriscar os próprios filhos, isso significa que suas crenças estão tão profundamente enraizadas que você não vai negociar isso com dinheiro ou algo do tipo. É por isso que precisa voltar ao próprio sistema de crenças e especialmente à forma como ele é inculcado nas crianças. Esse é definitivamente o objetivo a longo prazo. No curto prazo será a força. Você alcança a paz por meio da força. É isso que se faz em tempos de guerra. Porque ao final de uma guerra, como no fim da Segunda Guerra Mundial, os aliados, os Estados Unidos e os aliados exigiram rendição incondicional da Alemanha. Deixe que eles salvem as aparências, que seja uma rendição condicional.
Por que insistir em rendição incondicional, basicamente também os humilhando? Porque quando há uma guerra precisam existir limites muito claros. Assim como este é o inimigo e este é o amigo deles, é a mesma coisa. Quem venceu, quem perdeu? Você não pode deixar nenhum resquício, nenhum pensamento ou ideia no inimigo de que eles possam ter vencido alguma coisinha, porque aí você realmente não resolveu o problema. Quando um incêndio está queimando, você não pode dizer, sabe de uma coisa? Vou deixar um pequeno fogo queimando no canto só para salvar as aparências. Você tem que apagar o fogo. É humilhante? Sim. Mas a guerra foi iniciada pelo eixo, pelos nazistas, e por isso eles tiveram que se render completamente. Assim que você permite que um inimigo sinta que ainda tem algo, algum ponto de apoio, você passa a ter um problema. É por isso que realmente vencer uma guerra não é apenas vencer tecnicamente controlando seu país ou cidade, mas também conquistar as mentes das pessoas, porque enquanto houver resistência ali, então sim, eles podem ficar quietos por um tempo, mas você não mudou fundamentalmente a atitude deles. O que você vê aqui é que são necessárias duas coisas para alcançar a paz no Oriente Médio ou em qualquer lugar. Uma delas é a força para dizer que houve, sim, uma guerra foi travada. Eu não queria essa guerra, você trouxe isso para mim. Agora há um vencedor e um perdedor. Em 1967, quando houve um vencedor e um perdedor claros, em que todos os países árabes atacaram Israel e Israel saiu vitorioso, literalmente de forma milagrosa em 6 dias, seu território triplicou. Então, ok, você vence a guerra. Mas o que aconteceu, infelizmente, que é outra discussão, mas é relevante, é que os próprios israelenses fizeram com que o inimigo e os perdedores sentissem que tinham ganhado algo. Eles devolveram as chaves do Monte do Templo e outras coisas desse tipo. Agora, tudo com boas intenções, mas sabe de uma coisa? Então você criou um monstro. Eu me lembro, eu estava em Israel em 1971 pela primeira vez. Eu era um garoto de 14 anos. Eu podia ir a qualquer lugar. Eu andava em ônibus árabes e táxis árabes. Fui a Hebron e para o oeste para comer na Cidade Velha, no bairro árabe, lugares onde hoje em dia você não deveria ir. E isso não era um problema. Ninguém sequer me disse que havia algum problema. Não era porque eu estava correndo risco, é porque alguém tinha vencido e alguém tinha perdido. Agora, eu não estou... A questão não era vê-los como perdedores, mas eles entendiam o seu lugar. Assim que você faz um perdedor se sentir como um vencedor, sem merecimento, de repente ele pensa, espera um segundo, talvez eu realmente tenha vencido. Isso é a raiz de muitos problemas. Então, em primeiro lugar, quando se trata do tipo de situação em que há uma declaração, se não há uma declaração de guerra, se há uma paz verdadeira, então obviamente damos a você o benefício da dúvida e vamos sentar e negociar. Mas se há uma declaração de guerra e essa declaração nunca foi revogada, então você precisa ser realista. Você não pode ser ingênuo e se convencer de que a pessoa que declarou guerra contra você não, ela é realmente legal. Eles estão sorrindo porque não estão te atacando. Mas aí vem a segunda parte, que a verdadeira transformação acontece quando você muda a mente e os sentimentos das pessoas. Agora, há pessoas trabalhando apenas na segunda parte e não na primeira, mas você não pode alcançar a segunda se não tiver a primeira. Se você não demonstrar força, não há como, porque aí não há motivo, não há incentivo para mudar nada. Eu vou continuar cutucando, mantendo o A. Vai ser como numa morte lenta e sangrenta. Vou continuar te atacando com a crença de que talvez eu possa sair vitorioso de alguma forma. Mesmo esses ataques de mísseis agora, eles são realmente para vencer uma guerra? Não. Faz parte da resistência, faz parte da opinião pública e faz parte de demonstrar que não aceitamos você. Ninguém, todo mundo sabe que uma guerra 1 contra 1 teria resultados semelhantes aos da Guerra dos 6 Dias e até mesmo da Guerra do Yom Kippur. E um último ponto que quero destacar, é que em situações dessa natureza é importante dar um passo atrás, porque você realmente quer enxergar o quadro completo. Há pessoas que escrevem que na história, sempre que há uma crise de refugiados, ou seja, quando dois lados estão lutando entre si, ou um elimina completamente o outro, por exemplo, o caso dos índios nos Estados Unidos, ou você expulsa todos eles, você não os deixa viver entre vocês. Israel não fez isso.
Agora, alguns argumentam que deveria ter feito. Não faço esse argumento. Eles deveriam ter matado todos os árabes e muçulmanos? Não. Não é o jeito judaico, não é o caminho da Torá. Eles também não os expulsaram. Eles permitiram que permanecessem lá. Há consequências desse comportamento. Não estou questionando o que deveria ter sido, o que poderia ter sido. Talvez Israel, devido à sua própria maneira de agir, que vai tão longe para proteger civis, mesmo que sejam inimigos, e avisá-los, o que também acaba avisando o inimigo para sair de certos lugares antes de atacar. Quero dizer, isso é algo sem precedentes na história. Você consegue imaginar os americanos avisando os nazistas e dizendo: "Ei, saiam desses prédios, estamos prestes a bombardear"? O objetivo principal da guerra é o elemento surpresa. E há consequências, sim, civis morrem. Ok, mas isso é outra discussão. Mas voltando ao ponto que estou levantando aqui, então talvez o povo judeu tenha esse ponto sensível, esse lado mais suave, que talvez venha do fato de que eles foram e ainda são de muitas maneiras subjugados. Era para ser gentil com o estrangeiro porque você já foi um estrangeiro em outra terra, no Egito e assim por diante. Não vou entrar no motivo por trás disso, mas isso realmente tem consequências. As consequências são que você tem entre vocês, não 1000, mas milhões de pessoas, e nem todas elas podem ser, são seus inimigos, mas todas simpatizam com o inimigo. Então isso me traz de volta. Então a única solução é que você precisa ter força, porque está lidando com uma situação de guerra. Mas o objetivo não é fortalecer a guerra, o objetivo é a transformação que vem depois, e isso pode ser feito. Então, não sei se isso será considerado controverso ou não. Essa conversa, essa discussão, eu chamo de conversa porque definitivamente quero ouvir de você. Mas eu realmente queria colocar essas ideias na mesa, sabe? Pelo menos para fins de discussão. Então, algum dia haverá paz no Oriente Médio? Depende de qual lente você usa para olhar. Com certos olhos pode não parecer assim, especialmente se você olhar para o nível do chão, para a mídia e para a história das últimas décadas ou até séculos. Mas se você entende o panorama maior de onde tudo se originou, de um Abraão, e entende que há paixões religiosas em jogo aqui, e também é muito realista na abordagem, que você não está procurando, você não vira o outro lado, você vem com força. A força cria a paz. Força com compaixão. Força vinda de um lugar puro. Não força porque eu só quero ser o vencedor, mas a ausência de ambiguidade é a chave. A ausência de ambiguidade. Isto é certo, isto é errado. Essa força, aliada a uma estratégia de longo prazo, poderia mudar todo o clima no Oriente Médio. E talvez isso esteja conectado ao que sempre falamos, o sonho messiânico final, que às vezes parece tão distante, mas às vezes muito próximo. Eu cresci em um ambiente, cresci entre meus professores e mentores, onde a visão messiânica não é uma utopia irrealista, é algo ao alcance das mãos. Mas isso exige, se quiser, até mesmo esse paradoxo, esse equilíbrio de agir a partir de uma posição de força, mas com o objetivo final de educar, ensinar e transformar toda a região. Nas palavras da Bíblia, diz que quando os juízes se sentam para julgar um caso, está escrito que você deve julgar. Em outras palavras, é preciso encontrar um julgamento correto. Você não pode ser ambíguo e apenas compassivo. Mas então diz que você deve salvá-los, você deve preservá-los. Porque todo o objetivo da força é trazer para uma situação saudável, para a paz, para a harmonia. Bem, que Deus abençoe cada um de nós, que Deus abençoe aquela região, que Deus abençoe a todos para que tenham uma clareza mais profunda, que talvez surjam novos líderes e compreendam que há um panorama maior aqui e que no final das contas estamos falando sobre o benefício de cada um de nós aos olhos de Deus. Então, mesmo quando você usa o argumento de Deus para reconhecer que Deus criou a todos nós e que Abraão ensinou o amor por todos, e mesmo quando há um desacordo, a violência, a morte e os ataques não são o caminho. A única vez que se usa isso, como eu disse, é como último recurso, em legítima defesa completa. O objetivo precisa ser a transformação.
Acredito que os acordos de Abraão, interessante que se chamem Abraão, são uma luz, porque, mesmo que haja motivos ocultos, se todos os países árabes daquela região fizessem esse tipo de paz com Israel, e não estamos falando de uma paz que ignore ou prive alguém, mas sim uma paz que leve a prosperidade para todos, isso seria uma onda do futuro. Ninguém esperava que isso acontecesse também. Foi preciso que algumas forças disruptivas fizessem isso. Que Deus nos abençoe para que possamos continuar a ver uma tendência que conduza a uma paz profunda, verdadeira paz e harmonia, e uma em que todos os filhos de Abraão, todos os filhos de Deus possam viver lado a lado, se complementando, ao mesmo tempo em que permanecem diversos e únicos, cada um com sua individualidade e seu próprio sistema de crenças, todos adorando um só Deus, os muitos ramos de uma única árvore. Aqui foi Simon Jacobson, meaningfullife.com. Por favor, seus comentários, suas refutações, seus argumentos, todos são bem-vindos. Vamos ser um exemplo vivo de como podemos ter opiniões diferentes e ainda assim sermos ainda mais amorosos. meaningfullife.com. Então, por favor, compartilhe, passe adiante, inscreva-se, curta todas essas palavras usadas hoje em dia. E eu sempre aguardo ansiosamente para compartilhar mais palavras com você. Obrigado. Fique bem e com saúde. Este programa é apresentado a você pelo Meaningful Life Center. Por favor, ajude-nos a continuar com nossos programas. Faça até mesmo uma pequena contribuição em meaningfullife.com/donate.